virtuosa quem achará, o seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia queridas ouvintes e amadas irmãs. Hoje sábado, dia 24 de janeiro, graças a Deus, né, irmãs? Mais uma vez estamos aqui. Todos os dias nós temos que dar graças a Deus por isso, porque é uma vitória todos os dias estarmos aqui com vocês, compartilhando com vocês um pouquinho da palavra do Senhor todo dia, e que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim, até o dia que for da vontade do Senhor. Estaremos aqui com vocês, eu e a equipe do programa Mães Amorosas, se Deus quiser. Então, o provérbio de hoje fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Título de hoje: cuide do seu coração. No jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva e Adão com a sua astúcia, corrompeu a mente humana, apartou-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo, 2 Coríntios 11:3, e contaminou o coração, não apenas deles, mas de toda a humanidade. Certa vez disse Jesus à multidão: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. Mateus 15, 18 e 19. O coração do homem é composto das 3 partes de sua alma, que é mente, vontade e emoção, e mais a consciência, que é uma das funções do espírito humano. Por isso ensinou Jesus no monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Mesmo assim, Deus não desistiu do homem. O coração humano é de extrema importância para ele. Na parábola do semeador, Jesus explica que o coração do homem é a terra para receber a semente da palavra do reino. Mateus 13, 19 até o 23. E na sua primeira carta, o apóstolo Pedro revela que fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1:23. Por isso, Satanás quer tornar o nosso coração imprestável para Deus, e o Senhor trabalha para limpá-lo, fazendo dele a boa terra para dar fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Guarde o seu coração, assim ele será como fonte de vida a jorrar todos os dias, e você verá a Deus. Guarde o seu coração. Amém. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãos? Hoje irei ler o alimento diário de sábado da semana 2, e o lei com oração é: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Apocalipse 12, 5. O título da mensagem é Guerra de Reinos. No 3º capítulo de Gênesis, vemos a falha do homem. Ele desobedeceu à ordem de Deus ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que dissera para não comer, pois se comesse certamente morreria. No entanto, a serpente contradisse a palavra de Deus, dizendo à mulher: é certo que não morrereis. Quando esta comeu o fruto e deu também a seu marido, o pecado entrou no mundo,
e pelo pecado a morte. Assim, a morte alcançou toda a humanidade, pois todos pecaram. A partir disso, o ser humano foi totalmente desconectado de Deus e arrastado para o reino das trevas. Que condição lastimável! Todos pecaram e perderam a justiça e a glória. Não há justo nenhum sequer. Romanos 3:10. Todos faziam parte do império das trevas, que está sob o governo de Satanás e seus principados e potestades. Cristo veio para mudar essa história. Ele nos redimiu, nos deu sua vida, perdoou nossos pecados e hoje, como igreja, lutamos pelo reino de Deus. Até que ele volte, haverá essa guerra de reinos. Isso está descrito no 3º capítulo de Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que é impressionante. Deus anunciou à serpente que a descendência de Satanás é o homem caído, por comer da árvore que Deus dissera para não comer. O homem acabou por fazer parte da descendência da serpente. A natureza pecaminosa foi injetada nele. Quando João Batista pregava o batismo e o arrependimento, ele disse aos fariseus que viera a ele para ser batizado, que eram raça de víboras. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mateus 3:7. E Jesus disse o mesmo aos judeus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Logo após a queda, Deus anuncia pela primeira vez o Evangelho. Ele declara à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher é Jesus Cristo. Ele foi concebido em Maria pelo Espírito Santo e na cruz feriu a cabeça do diabo. Essa guerra terminará quando Cristo voltar e estabelecer aqui seu reino. E hoje nós fazemos parte dessa luta pelo reino. Apocalipse descreve o final dessa luta. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher representa o povo de Deus que luta contra Satanás ao longo dos séculos. Ela inclui todo o povo de Deus, em todas as eras, os patriarcas, o povo de Israel, e no Novo Testamento, a igreja. Essa mulher é a igreja, que está sofrendo com as dores de parto para dar à luz a um filho. Esse filho é o fator decisivo que vencerá com Cristo a guerra entre os reinos. Assim como o descendente da mulher feriu a cabeça da serpente na cruz, hoje, no tempo do fim, Deus conta com o nascimento do filho que nascerá da mulher. Em Apocalipse, vemos um grande sinal no céu, um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça 7 diademas. Essa figura horrível é Satanás. Sua cauda arrasta a terça parte das estrelas, e ele se detém diante da mulher que está prestes a dar à luz, para lhe devorar o filho quando nascer. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse.
O alvo do inimigo não é a mulher, mas o filho. Satanás teme o filho varão, porque ele representa a parte da igreja que luta pelo reino de Deus. Você quer fazer parte desse filho varão? Infelizmente, muitos cristãos estão distraídos, buscando fama, status, glórias, mudanças ou até mesmo reconhecimento no mundo religioso. Esse não é nosso foco, nossa luta é pelo reino. O texto continua. Nasce-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1270 dias. Apocalipse 12, 5 a 6. Vivemos em uma época crucial. Estamos no tempo da conclusão dessa luta. É tempo de despertar. Engajamos-nos, posicionemos na luta pelo reino de Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Oi, crianças! Vamos fazer lição no sábado? Quando coloco minha mente no Espírito, tenho vida e paz. Quando coloco minha mente no Espírito, tenho vida e paz. Tenho vida e paz. Quando coloco minha mente no Espírito, tenho vida e paz. Quando coloco minha mente no Espírito, tenho vida e paz. Tenho vida, vida e paz. Tenho vida, vida e paz. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Feliz sábado para todas vocês. Deus abençoe o nosso dia. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã, para Deus por estarmos a tua palavra, que a sua palavra seja viva para nós, refrescante, que traga muita luz. Senhor, também possa nos ensinar, nos admoestar, nos levar a prosseguir, nos encorajando, Senhor, revigorando. Abençoe todas as irmãs que estão empenhadas em ler a Bíblia hoje, as irmãs que estão desfrutando do Senhor junto com outras irmãs ou individualmente, mas todos nós estamos buscando crescer em vida para edificar a tua igreja e, Senhor, possamos estar agradando o seu coração neste dia. Aleluia! Então vamos depender do Senhor para tudo e vamos prosseguir, amém? Hoje nós vamos ver os capítulos 48 e 49, é um pouco longo, então sem mais delongas, né? Vamos começar. Capítulo 48, versículo 1. Jacó fica doente. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou:
Quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. E Israel disse: traga-os para perto de mim para que os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver muito bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoa José e os seus filhos. Versículo 11. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez. E eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Capítulo 49, bênçãos proféticas de Jacó, versículo 1. Depois Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se, eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon,
Habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se a trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará à retaguarda. Azer, seu pão será abundante, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, do qual foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. A morte e o sepultamento de Jacó, versículo 29. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido a meu povo, sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Agora as nossas notas, referente a estes capítulos, de 1 a 7. José, acompanhado por seus 2 filhos mais velhos, visitou Jacó novamente. Reunindo as suas forças neste último dia da sua vida, Jacó sentou-se sobre a sua cama e contou a José como Deus Todo-Poderoso lhe concedera uma segunda revelação em Betel, mais de 50 anos antes, relatando a promessa de Deus de o fazer prolífero e numeroso. Jacó agora se tornava ainda mais prolífero ao adotar Manassés e Efraim, considerando como seus herdeiros primários. 1 Crônicas, referência a 1 Crônicas 5:1. Efraim e Manassés receberiam as bênçãos do primogênito e do segundo filho, em lugar de Rubem e Simeão, que no passado tinham desonrado a Jacó. Jacó toma para si como filhos Manassés e Efraim, em lugar de Rubem e Simeão. Quaisquer outros filhos nascidos de José seriam chamados segundo o nome de seus irmãos mais velhos, e a sua herança seria dividida com os filhos de Efraim e Manassés. Toda a semente de Jacó receberiam a terra de Canaã por possessão eterna. A menção de Raquel faz alusão a eventos associados ao nascimento de Benjamim. Nota 48, 9 e 12. Jacó usou suas últimas forças para abençoar os seus filhos, começando com os 2 recém-adotados, que eram os filhos de José, e os abençoou, os beijou e abraçou. Embora os seus olhos estivessem escurecidos por causa da idade avançada,
Deus permitiu mais uma vez que ele visse não somente José, mas também os seus netos, né, os filhos de José. Nota 48, 13 e 16. José apresentou Efraim na sua mão direita e Manassés na sua mão esquerda a Jacó, na expectativa que o seu pai estendesse a sua mão direita e conferisse bênção maior ao filho mais velho, Manassés, que estava à esquerda de José. Contudo, Jacó cruzou as mãos e colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais jovem, simbolizando assim a conferência de bênção maior a ele. Jacó então abençoou José, mas porque suas duas mãos estavam sobre os dois filhos de José, foram eles que receberam a bênção, invocando o Deus de seus pais, Abraão e Isaque, que o sustentou toda a sua longa vida. E o pedido de Jacó em favor de Efraim e Manassés incluía que eles fossem chamados pelos nomes de Jacó, Abraão e Isaque, ou seja, que eles haveriam de se identificar com o povo do pacto e não com a cultura e a religião egípcia, certo? Então, eles são meus, que eles sejam reconhecidos como filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, e não como a nação egípcia. Nota 48, 17 e 20. Frustrado porque parecia que seu pai cego tinha cometido um engano, José levanta a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim. Contudo, animado por um discernimento profético, Jacó recusou mover as mãos, porque pela própria mão de Deus as bênçãos de Efraim estavam ordenadas para exceder as de Manassés. Manassés se tornaria um povo, entretanto seu irmão mais jovem, Efraim, se tornaria algo mais, uma multidão de nações. Mesmo assim, ambos seriam abençoados tão ricamente que no futuro Israel invocaria bênçãos, pedindo que Deus fizesse a alguém como fizera a Efraim e a Manassés. E então ele coloca o nome de Efraim na frente do de Manassés. Pronunciou a sua superioridade, que deveria ser posteriormente. Em razão da posição da liderança de Efraim na história israelita posterior, os profetas muitas vezes se referiram a todo o reino de Israel ao norte como Efraim, né? É verdade. Referências aí, Isaías 7,5, Jeremias 31,20, Ezequiel 37,16, Oséias 5,13 e Zacarias 10,7. Mostra aí todas as 10 tribos sendo chamadas de Efraim. 49, de 1 a 2. Ao falar suas últimas palavras, Jacó estava praticamente cego. No entanto, ele conservava um claro discernimento profético dos últimos dias. Referência para você, Números 24, 14, Deuteronômio 31, 2 e Isaías 2, 2. Nota 3, 27. As palavras proféticas de Jacó, seus 12 filhos, foram dadas em 3 unidades. Aquelas dadas aos filhos de Lia, depois aos filhos das concubinas, Bila e Zilpa, e por último aos filhos de Raquel. Então vamos então às bênçãos, né? Rúben, como filho mais velho em uma família semítica, ele estava na posição para liderar o clã quando seu pai morresse. Todavia, Rúben perdeu seus direitos de primogenitura, porque ele teve relações íntimas com Bila, a esposa concubina, né, de Jacó. E Efraim vai assumir o lugar dele agora. Efraim será o primogênito. Nota 49, 5 a 7. Simeão e Levi são agrupados, porque em sua ira conspiraram para matar os homens de Siquém e até aleijaram bois depois de se apoderarem deles. Sua ira descontrolada por ocasião do estupro de Diná. Lembra? A gente viu isso aí, né? Eles enganaram o próprio Jacó, né? E mataram todos os homens ali e charretaram os bois, né? Isso custou-lhe a medida plena da sua herança. Eles não têm parte com a herança. Historicamente, a porção da terra que coube a Simeão foi repartida com Judá. E os levitas nunca receberam uma região para si. Eles tiveram de viver em cidades de outras tribos, né? A gente vai ver
Isso, no decorrer da história da Bíblia, que os levitas tinham porções, né, para morar, mas eles não tinham herança. Judá, o quarto filho de Jacó, recebeu a segunda bênção mais longa depois de José. O cetro e o legislador, símbolos de realeza no antigo Israel, prediziam o estabelecimento da dinastia de Davi como reis de Israel, como refletido na passagem. O aquele e ele do versículo 10b tem sido entendido por milhares de anos como referências messiânicas para os cristãos, como uma profecia da vinda de Jesus. O próprio Senhor Jesus é descendente de Judá, certo? Muito bem. Tá? Jacó diz que reis viriam dele. Nota 13. Embora a porção territorial de Zebulon, que é o 10º filho de Jacó, não tivesse acesso ao mar, a menção feita por Jacó de um porto para os navios pode se referir à prosperidade do comércio marítimo associado à cidade de Sidom, na costa do Mediterrâneo. Alternativamente, Jacó pode ter se referido à divisão territorial de Zebulon, que foi mais tarde mencionada em Ezequiel, capítulo 48, versículo 26. Bem, agora vamos ver Issacar, o quinto filho de Jacó. Foi profeticamente comparado a um jumento forte, deitado entre dois fardos. Embora os descendentes de Issacar fossem viver em uma terra prazerosa, eles seriam obrigados a realizar trabalhos forçados, provavelmente uma referência à opressão que esta tribo sofreria nas mãos de seus próprios líderes e de invasores estrangeiros. Agora Jacó abençoará Dan. Jacó usou um trocadilho para descrever a ação-chave positiva associada a seu quinto filho. Dan julgará seu povo, o que julga, julgará. Uma possível referência profética à obra de Sansão, em Juízes, capítulo 15, versículo 20. Dan foi comparado a uma serpente, o inimigo da humanidade no Jardim do Éden. A comparação é um animal com peçonha tão venenosa que ele poderia matar cavalo. Este contraste entre imagens prefigura a história diversificada da tribo de Dan. Por um lado, ela foi a segunda tribo mais populosa. Por outro, ela não pode derrotar os habitantes cananeus em seu território. Ela não pôde derrotar os habitantes cananeus em seu território e assim abandonou a sua porção. Embora Sansão liderasse Israel por 20 anos, os danitas também desempenharam um papel de liderança no estímulo à idolatria em Israel. Então, está mencionando aqui Sansão porque ele é desta tribo, tá certo? Então, vamos agora ao capítulo 49, 19. Gade. O 7º filho de Jacó foi certa vez associado à boa sorte. Em um trocadilho intrincado, Jacó profetizou que Gade seria atacado por uma tropa, uma referência à sua vulnerabilidade baseada na localização da sua porção da terra a leste do rio Jordão. Contudo, Jacó elogiou a tenacidade dos gaditas, porque eles não desistiram, pelo contrário, atacariam os calcanhares de seus opressores. Azer, o 8º filho de Jacó, foi profeticamente antevisto como desfrutando de uma prosperidade que, associada à sua porção de terra litorânea, produziria delícias reais como o apoio à prosperidade de Israel. Naphtali, o 6º filho de Jacó, cujos descendentes viveriam exatamente a oeste do mar da Galileia, foi previsto como gerando um povo que seria livre e populoso, como uma serva que gera belos corços. Ele dá palavras bondosas. A liberdade de Naphtali pode ter sido cumprida historicamente pelo fato de seu território tribal não possuir divisa ao norte. A tribo era livre para expandir as suas posses, a extensão que conseguisse conquistar. Agora a mais longa bênção de Jacó, que é a bênção para José. Ele falou 61 palavras hebraicas, que estava associada a José, o seu filho primogênito de Raquel. Esta seção contém o maior número e variedade de referências a Deus. São 5. Deus poderoso de Jacó, pastor, rocha de Israel,
Deus de seu pai, todo-poderoso. O maior número de referências à bênção, 6, um verbo, 5 substantivo. Só José é denominado príncipe entre os seus irmãos e é o único que exclusivamente recebe de Deus tanto bênçãos dos céus, acima, bênçãos da profundeza e bênçãos de uma numerosa descendência. Então, no céu, na terra e debaixo da terra, José recebeu bênçãos. Benjamim, a bênção profética final de Jacó estava reservada para seu último filho, Benjamim. Metaforicamente comparado a um lobo, Jacó o identificou como alguém que devorará a presa e à noite dividirá o despojo. Os descendentes de Benjamim foram assim caracterizados como guerreiros perigosos, mas também como aqueles que proveriam benefícios para os outros. As habilidades belicosas de Benjamim foram mais claramente vistas nos sórdidos eventos de Juízes, capítulo 20, versículos 14 a 25. Porém, mais positivamente na competência e liderança militar de Saul e Jonatas, né? Então, o próprio rei Saul, primeiro rei, né, de Israel, era dessa tribo, Benjamim. Benjamim foi o quinto filho a ser profeticamente comparado a um animal. Também Judá, leão, Issacar, jumento, Adã, a serpente, e Naftali, também comparado a gazela. Né? As 12 bênçãos proféticas de Jacó foram para as 12 tribos de Israel, formadas por seus filhos e netos. Cada bênção se mostraria apropriada às realidades históricas posteriores. Então, quando José vai abençoar, ele fala, venham todos, reúnam-se todos, porque eu vou abençoar vocês com o que vai acontecer nas posteridades, né? Então, ele fala uma palavra profética ali para cada tribo. O moribundo patriarca enfatizou 2 assuntos em suas palavras finais. Onde ele deveria ser sepultado e com quem ele deveria ser sepultado. O local do sepultamento ficava em Canaã, a 3,2 quilômetros ao norte de Hebrom e 27 quilômetros perto do oeste do Mar Morto. Desejando restabelecer a solidariedade familiar na morte, Jacó pediu para ser sepultado com seus avós, Abraão e Sara, seus pais, Isaac e Rebeca, e sua primeira esposa, Lia. Tendo feito seu último pedido e já não possuindo mais forças, Jacó recolheu seus pés dentro da cama, ou seja, rendeu-se ao Espírito. Na morte, Jacó foi espiritualmente reunido ao seu povo, né? Diz que ele expirou e foi reunido ao seu povo. Logo que seus filhos atendessem ao seu pedido, seus restos mortais deveriam ser reunidos aos seus antepassados. Jacó, que tinha passado 17 anos no Egito, sobreviveu à fome por aproximadamente 12 anos. Né? Então, vemos aqui o fim, né, da vida de um patriarca, que é lembrado até hoje, né? Como quando você fala de Deus, você se lembra que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É isso aí. Ficamos por aqui, tentei ser bem rápida para poder ler tudo e espero que você consiga ver novamente para desfrutar um pouco mais dessa porção, porque hoje eu tive que acelerar aqui, tá certo? Então, Deus abençoe vocês, tenham um sábado abençoado aí, tá, irmãs? E até amanhã, se Deus quiser, domingo, nós vamos estar aqui no dia do Senhor para louvar e agradecer o nome de Jesus. Amém? Até mais! Bom dia, irmã Vera. Vamos continuar com a leitura bíblica, graças a Deus. E hoje vamos ler Salmos capítulo 20, Provérbios 4, 20 a 27 e o Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29, que vai até o 16, do 1 a 12. Hoje, 24 de janeiro. Oração pela vitória. Salmo de Davi. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó te proteja, que o seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais
e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do Senhor e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Amém? E agora vamos ler Provérbios. Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20 até 20. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste-se os seus pés do mal. Agora vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29, que diz assim: Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães e peixes. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. 23. Mas os discípulos lhes disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar no chão, pegou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magdã. O pedido por sinal. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhe mostrassem um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu:
Chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Agora é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Amém. A memória humana é curta. Eles presenciaram um grande milagre, multiplicação dos pães, e logo em seguida está preocupado com o pão, o que vão comer. Se estava com Jesus por perto. Que preocupação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos dê um coração de agradecimento, um coração de gratidão, Senhor. Amém. Até amanhã com mais leitura bíblica. Bom dia. Fazer a vontade do Pai e pra terra o seu reino trazer. Para isso o Senhor nos criou, para cidades nos comissionou. No Espírito devemos andar e assim muitos filhos gerar, e cuidando com amor de amor, pois em Cristo Deus nos chamou. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar, edificar e labutar. Em Cristo nada vai nos deter. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar. Vamos sair, vamos vencer, o reino estabelecer. Fazer a vontade do Pai, o Evangelho em todo lugar. É a economia de Deus, sua escolha e o plano seu. Deu-nos vida em Cristo Jesus, antes trevas, hoje na luz, e a vida se expandindo assim, seu propósito irá se cumprir. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar, edificar e labutar. Em Cristo nada vai nos deter. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar. Vamos sair, vamos vencer, e o reino
estabelecer. Em Cristo Jesus, antes trevas, hoje na luz, e a vida se expandindo assim, seu propósito irá se cumprir. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar, edificar, irá voltar. Cristo nada vai nos deter. Vamos gerar, multiplicar, encher a terra e dominar. Vamos sair, vamos vencer, e o reino estabelecer.